Eu quero ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e versículo 36. Como é bom ouvir esse barulho de folhas sendo folheadas essa noite. A Bíblia ainda está na mão de alguém nessa noite. Aleluia. Que nos diz a palavra de Deus: e um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e ficando atrás de seus pés chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falou consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é, que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer. E ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Eu entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés, e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijastes, mas essa mulher, desde que entrou, não para de beijar os meus pés. Tu não ungistes a minha cabeça com óleo, mas essa mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Pode tomar o teu assento nessa noite, adorando a Deus. Nesses dias eu parei para meditar nessa palavra, e confesso que eu comecei a olhar a maneira qual Deus ele trabalha em nossas vidas. E muitas vezes nós julgamos as pessoas pela forma que a pessoa adora, pela forma que a pessoa expressa a sua gratidão diante de Deus. Tem pessoas que expressam chorando, tem pessoas que expressam em silêncio, paradas, tem pessoas que não aguentam ficar sentadas, tem que levantar de pé e começar a adorar em pé. Tem pessoas que não aguentam, elas caem de joelhos no chão e começam a adorar a Deus, porque elas sabem o que Deus fez na vida delas. E muitas vezes nós começamos a olhar e começamos a observar isso, e hoje em dia tem pessoas que começam a julgar esse tipo de atitude. Hoje em dia tem pessoas que começam a limitar isto, já começam a proibir em alguns lugares esse tipo de ação, esse tipo de movimento. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que você está diante da presença daquele que está disposto a receber o que você veio entregar aqui nessa noite. Eu não sei o que você veio entregar nessa noite, mas eu sei que eu vim entregar algo para Ele. Eu saí de casa, enfrentei a BR, o perigo, a aceleração, os acidentes que poderia ter enfrentado. A gente não sabe, hoje em dia tem pessoas que saem e não retornam mais para o seu lar. Mas eu tenho por certo que Deus me trouxe aqui. E eu não vou levar nada para casa, aquilo que eu vim para entregar e deixar aqui. Eu tenho por certo que você, da mesma maneira, da mesma forma, você não deixou o teu lar, não deixou a tua casa, não deixou o teu cobertor quentinho, talvez perto da lareira, para vir aqui nessa noite e voltar da mesma forma para a sua casa. Eu tenho por certo que você veio aqui nessa noite com um propósito em seu coração, que é de entregar um cheiro de gratidão diante daquele que está presente desde o início do culto, desde o momento que os joelhos foram dobrados aqui no altar, as lamparinas começaram a se acender e Deus começou a manifestar a sua presença. Teve uns que começaram a sentir desde o início, tem uns que começaram a sentir desde o momento a qual comecei a tocar, ou no momento que foi lido a palavra. Mas eu tenho por certo nessa noite que se você abrir o teu coração,
você que ainda não sentiu, você vai sentir, porque Ele está aqui nessa noite para renovar as tuas forças. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, Deus diz que um fariseu chamado Simão convidou Jesus para um jantar em sua casa. E nos diz a palavra de Deus que Jesus, Ele sabe do coração, Ele é onisciente. Ele já sabia do interesse de Simão, Ele sabia o motivo do convite de Simão. Mas Ele sabia também que durante a refeição alguém entraria pela porta daquela casa com um propósito diferente do propósito de Simão. Naquele momento, ele assentado à mesa em Betânia, diz a palavra de Deus que os fariseus chamaram Jesus, mas com um propósito diferente. Chamaram com propósito somente para uma refeição. Chamaram Jesus com o propósito de olhar para Jesus e achar nele algum defeito, algo que pudesse acusar, algo que pudesse apontar nele. Mas diz a palavra de Deus que aquele momento foi reservado não somente para uma refeição, mas sim para ser um momento de adoração. Nessa noite eu quero dizer para você que talvez você veio para receber uma cura, um milagre, uma porta aberta, uma resposta para você. Mas essa noite não é somente um momento de refeição, aonde tu vai somente receber, mas é o momento a qual Deus Ele está dizendo: o que você tem para me oferecer nessa noite? Qual é a tua adoração? Qual é o teu ato de gratidão que você veio para entregar diante de mim nessa noite? O Senhor está te perguntando nessa noite se é uma lágrima derrame, se é um glória dê nessa noite, se é um aleluia dê nessa noite, se é uma língua estranha que está entalada na tua garganta, abra a boca e seja renovado pelo Espírito Santo. Se é um ato de levantar a mão e não falar nada, mas sim de derramar o teu coração e não dizer com palavras, mas com gemidos, Deus essa noite Ele diz: faça, porque eu quero te encher, porque eu quero te renovar, porque eu quero fazer na tua vida. Oh glória! E naquele momento eles convidam, mas não honram. Hoje em dia tem muitos que dizem: Jesus, tu és bem-vindo aqui, toma este lugar, tu és bem-vindo neste lugar. E Jesus chega, Jesus começa a manifestar, mas tem pessoas que não entendem que Deus está aqui. Tem pessoas que não reverenciam a presença dEle no ambiente. Mas tem pessoas que já entenderam que nós não estamos diante de alguém aqui da terra somente, mas tem um Deus que está aqui nessa noite, que merece ser reverenciado, que merece ser adorado, que merece ser louvado. Nessa noite não importa, meu irmão, se a pessoa do teu lado não levantar a mão e não adorar, não derramar lágrimas essa noite, faça a tua parte. Como o cego Bartimeu começou a clamar, e aqueles que passavam de perto disse: cala-te, não importunes o mestre. Naquele momento ele grita mais alto: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque não era o povo que necessitava de cura, não eram as pessoas que estavam mandando ele se calar que necessitava de um milagre. Quem necessitava era ele, quem precisava era ele. Então ele começa a adorar, ele começa a se mover, e o mestre se move também. Me disse: traga ele para mim, porque chegou o dia do milagre na vida dele, chegou o dia de eu reverter a história dele. Chega de ele ser um mendigo, chega de ele ser alguém abandonado pela sociedade. Hoje é o dia dele ter um encontro comigo. Nessa noite eu quero dizer para você que Deus, Ele está aqui para receber a tua adoração. O teu irmão não sabe o que você precisa, quem sabe é você. Se você acha que é difícil, comece a clamar, porque aquele que pode solucionar, Ele está te ouvindo. No homem pode se incomodar,
incomodar com a tua adoração, pode se incomodar com o teu gesto, mas Deus está dizendo: não, pode se mover, pode adorar, que eu estou entrando em lares nessa noite, que eu estou entrando em corações depressivos essa noite, que eu estou entrando aonde o homem não entra, que eu estou fazendo no que o homem não faz, que eu estou começando a mover o que o homem não pode mover, porque eu sou o Deus de renovo nessa noite. E naquele momento, nos diz a palavra de Deus, que a casa estava cheia de fariseus, pessoas com propósitos contrários. Mas de repente chega uma mulher quebrando protocolos. Ela adentra o ambiente, e quando ela adentra o ambiente, ela adentra diferente. Ela chega no ambiente e diz: não importa quem esteja sentado à mesa, não importa quem esteja lá dentro, não importa quem esteja com o mestre, o que importa é o que eu vim entregar para o mestre. O que importa é o que eu saí de casa, estou levando e vou entregar. Nessa noite eu tenho por certo que você não veio aqui pela minha causa, você não veio aqui por causa do pastor, você não veio aqui por causa da banda que louvou tão lindo nessa noite. Você veio aqui, mas se eu não tivesse, você voltaria talvez com um unguento para casa, com aquilo que você veio entregar para casa. Não, você não veio aqui por causa de homem, você não veio aqui por causa da banda, você não veio aqui por causa do pastor, você veio aqui com um propósito. Se o pastor não pudesse vir, se eu não pudesse vir, se a banda não pudesse tocar, você iria entregar o que você veio entregar. Nessa noite é o Senhor quem está te questionando isso, não sou eu, porque muitas vezes nós entregamos aquilo que queremos quando tem alguém de fora, quando tem alguém importante, quando tem um congresso, quando tem um culto especial, mas esquecemos de entregar quando é um culto de doutrina, quando é um culto normal, que talvez você não esteja esperando algo anormal. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não saia de casa esperando viver o natural aqui, saia de casa buscando o sobrenatural como essa mulher. Eu vou encontrar-me com alguém que pode mudar a minha vida, que pode mudar o meu caráter, que pode mudar a minha fama diante da sociedade. Naquele momento, aqueles que estavam lá não reverenciaram a presença de Deus, não entenderam quem é que estava sentado à mesa com eles. Mas não diz a palavra de Deus que se os de dentro não entendem, se os de dentro não reverenciam, Ele começa a trazer os de fora para dentro. Ele começa a pegar um lá caído na sarjeta, um bêbado lá fora, traz aqui para dentro, dá um banho de misericórdia, coloca sentar aqui dentro. E aquele que está 50, 60 anos sentado em cima de um altar, não oferece uma adoração, talvez com aquele que veio e está uma semana aqui. Talvez é porque ele ainda não entendeu quem Deus é e que o Deus fez a vida dele. Aquele que estava para ser morto, que estava perdido, que a facção estava atrás dele, que as pessoas queriam matar, queriam destruir a vida dele. Deus achou ele, cobriu ele com a misericórdia dele, colocou-o num lugar em cima do altar, deu um nome para ele dentro da igreja. Ele começa a adorar, ele começa a engrandecer, Deus começa a abrir porta, ele começa a pregar, ele começa a cantar. E aquele que está 50, 60 anos, ele disse: meu Deus, eu ainda não tive essa oportunidade de viver o que este está vivendo agora. Em tantos minutos que ele entrou aqui dentro, não é pelo momento, não é pelos minutos que você está, pelo tempo, porque a fonte ela fica aqui jorrando água o tempo inteiro. O que importa é a sede que você chega nela. A fonte está aqui. Tem pessoas que chegam nela e dizem: eu não consegui sentir o mesmo sabor daquele que veio com sede. Aquele que está com sede, quando ele começa a beber, ele diz: meu Deus, que água boa, que palavra boa, que abraço bom do Espírito Santo.
Naquele momento a mulher chega, mas ela não fala nada. Não é pelo muito falar, é pela atitude. Tem muitos hoje em dia que só fazem barulho, mas não oferecem nada. Tem muitos hoje em dia que querem movimentar, querem voar, querem correr, querem saltar, fazer um estrondo dentro da igreja, mas esquece que muitas vezes o que importa não é o movimento, não é o saltar, não é o rodopiar aqui em cima, é o que você veio entregar para Ele. Pode entregar calado aí no teu lugarzinho, Deus está recebendo. Você pode entregar aí saltando, pulando. Importante é que esteja, não para se aparecer, mas sim para que Cristo seja louvado na tua vida. Aqueles que estavam sentados à mesa, eles queriam aparecer. Diz: nós temos currículo, nós temos status na sociedade, nós somos homens da lei, nós conhecemos a lei de ponta a ponta, nós somos homens que sabemos como nos colocar nas palavras, nós sabemos como falar, sabemos falar bonito, não erremos nada. Mas o Senhor está dizendo: mas você está entregando alguma coisa? Tem hoje muitos hoje em dia que querem falar tudo na gramática, não sabe nem como pronunciar os R's, os S's, não sabe nem como falar. E muitas vezes vem alguém que fala Jesus aqui em cima, fala tudo errado português e começa a falar, e o céu se abre, Deus renova, Deus batiza com o Espírito Santo. Porque o intuito, meu irmão, a palavra sempre foi simples. A palavra nunca ela foi cheia de coisas para fazer você ficar sem entender ela. Ela é simples. O Evangelho é simples. A simplicidade no Evangelho. E tem muitos hoje em dia que querem fazer do Evangelho tanta coisa. Mas o Evangelho, Jesus, ele pregou para 5.000 pessoas. Mas também ele chega no lado do poço de Jacó para uma mulher samaritana e prega para ela. Jesus, ele chega, ele prega para 1, prega para 5.000. O Evangelho é assim, não é pela quantidade, não é pela maneira que eu falo, não é pelo jeito que eu entoo as palavras aqui em cima, é pelo que ele toca em você, é pelo que ele está fazendo dentro de você. Não é eu, é o Espírito Santo que vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra de Deus é clara em dizer: cresceis na graça e no conhecimento. Tem muitos hoje em dia que só querem crescer no conhecimento, ou só querem crescer na graça. Tem que andar os dois pareios. Não tem como um passarinho ou um avião voar somente com uma asa. Tem que ter as duas asas pareias para conseguir levantar voo e seguir. Assim somos nós espiritualmente. Nós precisamos estar aplainados na graça, no conhecimento. Nós precisamos estar aplainados na presença de Deus, para quando Deus quiser nos levar, nos impulsionar para onde Ele quer, nós estejamos preparados e dizer: eis-me aqui, como Isaías ele disse. Porque Deus ele não escolhe a cor de pele, Ele não escolhe status social, se é rico, se é pobre. Ele escolhe quem esteja com o coração dizendo: eis-me aqui. Quem esteja se voluntariando e dizendo: Senhor, envia-me a mim. Tem muitos hoje em dia que querem ir, e o Senhor está dizendo: eu estou te enviando. E tem muitos que não querem ir, e o homem está enviando. E muitas vezes as pessoas se frustram por causa disso. Mas muitas vezes Deus quer fazer, e muitas vezes o homem impede. Mas muitas vezes Deus quer fazer, e o homem dá livre-arbítrio. O homem disse: vai que eu estou contigo. Pega de mão dada na obra, e a obra avança, a obra prospera, e o nome do Senhor é glorificado. Como eu vi os testemunhos essa tarde, que Deus está fazendo. Porque Deus ele é fiel na minha e na tua vida. E quando nós lemos a palavra de Deus, que aquele momento de adoração me incomoda. Aquele momento de adoração causa um negócio no coração dos fariseus. Porque quem não adora observa somente. Porque aquele que não veio para adorar fica observando, fica olhando, perde a atenção, perde o foco, o motivo de estar aqui. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não desvie o teu foco, nem o teu sentido de estar aqui nessa noite. Qual foi o motivo de tu sair da tua casa?
Qual foi o motivo de você colocar essa roupa e estar aqui nessa noite? Eu acredito que não veio pessoas aqui para mostrar a roupa nessa noite, ou para olhar a roupa de alguém que está aí nessa noite. Eu imagino que veio pessoas aqui para tocar o coração de Deus, para fazer Deus entender que Ele está nesse ambiente e precisa que Deus o veja através da adoração e não pela roupa, através da adoração e não pelo jeito que Ele está querendo se aparecer no ambiente, porque muitas vezes tem pessoas que vêm e voltam da mesma maneira para casa, e depois sai falando: o culto não prestou para mim, na palavra não fluiu, não prestou para mim, o louvor não saiu da forma que eu gostaria. Mas o louvor não é para nós aqui, o louvor foi para Ele hoje à noite. Tudo que foi tocado, que foi cantado nessa noite, as palavras que foram lidas, tudo que nós estamos fazendo é tudo ato de adoração. Adoração é desde o momento que a zeladora ela limpa as cadeiras para você sentar aí. Ato de adoração é desde o momento a qual você nem está observando aqui dentro os bastidores, tudo que está programado, a mídia trabalhando, postando os vídeos, as fotos, a alma sendo impactada sem chegar aqui dentro. Deus está dizendo: isso é ato de adoração, isso é ato de adoração, porque muitas vezes tem pessoas que acham que ato de adoração é só aqui, só esse momento, mas Deus está dizendo: não, ato de adoração é da porta para fora, é daqui para dentro, é no teu levantar, é no teu deitar, é no teu almoçar. Ato de adoração é do minuto a qual você abre os teus olhos de manhã até o minuto que você fecha os teus olhos à noite. Naquele momento Jesus, Ele não se deixa levar pelos currículos daqueles homens. Lázaro, ele não tinha currículo nenhum, mas ele se tornou um dos melhores amigos de Jesus, companheiros de Jesus. Deus está dizendo nessa noite: lembra quando eu te chamei, lembra quando eu te trouxe, porque sou eu, Deus, que não olho para currículo. Isso é bom quem tem, quem pode estudar, quem pode adquirir conhecimento, quem pode receber currículo, quem pode receber alguma coisa aqui na terra que sirva para crescer financeiramente, ou algo assim que não ultrapasse o sentido do coração de adorar a Deus acima de todas as coisas. Mas muitas vezes o homem esquece do principal objetivo. Quando vem para a presença de Deus, vem sem nada, vem arrebentado, vem talvez só com uma muda de roupa no corpo, vem talvez sem dinheiro no bolso, mas ele começa a adorar, ele começa a louvar. Depois de um tempo ele começa a receber elogios, ele começa a estudar e a receber diplomas, ele começa a receber certificados, e esquece já quem ele era, começa a esquecer a sua identidade. Mas Deus essa noite está dizendo: não esqueça de quem tu é, de quem você é, porque eu te chamei pelo que você é. Eu sou o Deus que olhei para você, eu sou o Deus que escolhi você, não como o homem olha, não como o homem escolhe, porque o homem ele era em seu coração nas escolhas, mas Deus ele não era, como Samuel perante os irmãos de Davi, quando ele olha aqueles homens robustos, aqueles homens viçosos, fortes, ele começa a dizer: com certeza este é aquele que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Deus naquele momento ele corrige Samuel e diz: não, eu não olho como o homem vê, porque eu olho o coração. Talvez olhando para aqueles fariseus sentados à mesa, você diz: nossa, eles estavam reconhecendo o mestre, estavam no momento de refeição, estavam oferecendo alimento para o mestre. Como eles não estavam adorando, vocês estavam alimentando o mestre? Mas não, meu irmão, não é pelo que você muitas vezes entrega, com o coração voltado para outro sentido, com outro intuito em seu coração, que Deus me trouxe aqui é para dizer: o que você está entregando para o mestre, com o intuito de engrandecer o nome dele,
de reconhecer que você não pode, você não tem, você não é, eu não sou, eu não tenho. O que você está entregando para Ele, o que você está fazendo diante dEle, que Ele está dizendo: deixa que entrega, deixa que eu estou recebendo e eu estou trabalhando. Deus, essa noite Ele está dizendo para você: comece a entregar. Não leve para casa o que você veio me entregar, porque Deus, Ele está disposto a te perdoar, mudar o sentido, a rota da tua vida e começar a te levar para um rumo novo, um destino novo, um caminho novo a ser trilhado, para o nome dEle ser engrandecido na tua vida. E naquele momento, eu quero correr aqui, que o tempo corre junto comigo. Naquele momento, eles tiveram que descer. Muitas vezes é difícil isso, reconhecer que não é, reconhecer a dependência, reconhecer. Tem muitos hoje em dia que não descem, só querem subir. Mas Deus, Ele diz: aquele que desce, reconhece, Deus, Ele levanta. Aquele que se exalta, Deus humilha. Aquele que humilha, Deus exalta. É assim que Naamã, naquele momento, ele se encontra com o profeta da ordem, diz: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele questiona: para que isso? Para que mergulhar? Para que descer? Porque ele tinha que deixar tudo para trás. Ele tinha que deixar o nome dele para trás. Ele tinha que deixar o status dele para trás. Ele tinha que deixar tudo para trás. E ele tinha que reconhecer que ele estava mergulhando, que ele estava na dependência de Deus. Naquele momento ele desce na 7ª vez, ele é purificado da lepra. Assim somos nós, meus irmãos. Deus, Ele nos chama para descer. Deus, Ele nos chama para descer. E tem muitos hoje em dia que só olham para as mãos de Jesus, para aquilo que Jesus pode entregar. Jesus, Ele pode entregar tudo para você que você precisa. Mas muitas vezes Deus, Ele primeiro, Ele quer que você desce, porque no lugar aonde encontra os pés de Jesus há perdão para a tua vida. Muitas vezes Deus, Ele quer perdoar você para depois curar você. Muitas vezes Deus, Ele quer perdoar você, trazer paz ao teu coração, salvação à tua alma, para depois começar a mudar o rumo da tua casa, da tua família, trazer os teus filhos para a presença de Deus. Deus, primeiramente, muitas vezes Ele quer que você desça, para depois Ele entrar lá dentro da tua casa, entrar naquele hospital, entrar naquele presídio. Quando você desce, você vê resultados. Quando você desce, você vê que nos pés de Cristo você encontra naquilo que há muito tempo você buscou, você correu atrás, porque a só presença de Deus é que nos satisfaz. E naquele momento que aquela mulher desce aos pés de Jesus, aquele momento de gratidão, Deus diz a palavra de Deus que eles começaram a questionar: para que ele está fazendo isso? Esse perfume tão caro, poderia pegar e dar aos pobres. Por que ela está derramando nos pés dele? Para que fazer tudo isso? Naquele momento o mestre disse: havia um credor, a qual emprestou 500 denários para um homem e 50 para outros, mas os dois não conseguiram devolver o dinheiro. Então o credor perdoou os dois. Qual dos dois que amou mais? Naquele momento Simão, ele disse: com certeza aquele que ele devia mais, o de 500 denários. Jesus, ele disse: com certeza você julgaste corretamente, porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. Hoje em dia tem muitos que reconhecem esse grande perdão sobre a sua vida. Eu reconheço, eu entendo que eu não merecia estar aqui. Eu reconheço que eu não merecia nem estar louvando, nem fazendo o que eu estou fazendo. Mas um dia Cristo me achou, um dia Cristo me encontrou, um dia Cristo me trouxe das trevas para a maravilhosa luz e me fez o que eu sou hoje pela misericórdia dele. Eu poderia fazer tantas coisas por aí, mas eu quero dizer para você nessa noite que eu escolhi viver o que o homem muitas vezes escolhe viver: nos bares, querer preencher vazios, na bebida, no álcool, na prostituição. Eu encontrei no Mestre, eu encontrei naquele que vive e reina para todo sempre.
Tem jovens por aí que estão perdidos porque buscam preencher vazios as coisas de fora e esquece que você foi feito para ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Você é templo, morada do Espírito Santo de Deus. E para encerrar nessa noite, eu quero dizer para você que aquele momento de gratidão, aquele momento, aquele ato, aquela mulher que entrega diante dos pés de Jesus o mestre, naquele momento, ele olha para aquela mulher e ele diz: desde que eu cheguei aqui, vocês não me ofereceram água para lavar os meus pés, vocês não ungiram minha cabeça com óleo, e não me desses nenhum beijo desde o momento que eu cheguei aqui. Vocês não entendem quem é que está aqui, vocês não sabem quem está aqui. Naquele momento ele diz, reconhecendo essa mulher: desde que eu estou aqui, ela não para de beijar os meus pés, ela não para de lavar os meus pés com lágrimas, enxugar com os cabelos e ungir os meus pés com unguento. Desde o momento que eu estou aqui, tem alguém que já está derramando unguento aqui neste lugar. Desde o momento que eu cheguei aqui, tem alguém que já entendeu que eu estou presente neste lugar. Desde o momento que eu cheguei aqui, tem alguém que já entendeu a minha presença. Tem alguém que já entendeu a presença dele. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite, adorando e agradecendo a ele. Só quem entendeu que ele está na casa, levante a tua mão e adore a ele nessa noite. Quem vem derramar algo, eu te convido a correr aqui para frente, que o tempo passa depressa. Vem derramar aqui na frente. O teu glória, o teu aleluia, as línguas estranhas vai ser renovado. Corra para frente quem quer ser renovado, quem quer derramar unguento aqui neste lugar, um perfume caro. Pessoa que estava lá fora, perdido, eu te convido a vir aqui na frente nessa noite e derramar aquilo que você veio para entregar aqui nesse lugar. Se você veio para entregar lágrimas, derrame aqui nessa noite. Não volte para casa com essa aflição no teu peito. Jogue para fora essa tristeza. Pode chorar, pode levantar a tua mão e adorar. Tu tem liberdade na casa nessa noite. Pode se preparar para adorar aqui. Que Deus quer renovar pessoas aqui nessa noite. Que Deus quer trabalhar em pessoas nessa noite. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Quero convidar a juventude para vir aqui na frente nessa noite. Todos os jovens que estão aqui nessa noite. Se tem a liderança dos jovens, eu convido a vir junto com eles aqui para frente nessa noite. O inimigo quer desgraçar essa juventude. O inimigo quer acabar com essa juventude. Quer fazer eles experimentarem as coisas do mundo. Mas depois que você pisou uma vez o Santo dos Santos, em outro lugar tu não sabe mais viver. Oh, aleluia. Tem mais alguém que quer derramar unguento nessa noite, que quer ser renovado? Se tem alguém que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, a tua alma, eu te convido a vir para frente. Corra enquanto a porta da graça está aberta, que nós estaremos orando por você. Vem e faça um sinal aqui que estaremos descendo, abraçando e orando por você. Se tem alguém que quer reconciliar também nessa noite, quer retornar a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, corra, porque Deus está te chamando nessa noite. Pode adorar nessa noite. E você vai adorando aí, vai derramando aquilo que você veio para entregar aqui nessa noite. Já vejo pessoas derramando lágrimas aqui nessa noite. Já ouvi línguas estranhas aqui nessa noite. Tu tem liberdade de adorar nessa noite. Deus quer renovar pessoas
consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória vale mais que mil. Senhor, eis aqui a tua juventude nessa noite, Pai. Em qualquer outro Enche-nos do teu Espírito Santo lugar, nessa mas noite. tua glória me Capacita a atraiu. liderança, Senhor. Usa eles com autoridade nessa cidade, Pai. Que o inferno bater retirada na mente deles, Pai. O inferno bater retirada, Senhor. Os sonhos que tu tens para com eles nessa noite, Pai. Essa noite pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu